Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre aplicação de processos oxidativos avançados no tratamento de contaminantes emergentes. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sou o professor Thiago, sou químico industrial, tenho mestrado em fotodegradação, que nós vamos ver que tem um pouco a ver com o tema que nós vamos lidar hoje, e meu doutorado é em processos oxidativos avançados, mas que algumas pessoas consideram, mas o assunto mesmo que eu trato é sobre água em condição supercrítica, oxidação com água em condição supercrítica, e eu vou falar isso também um pouquinho com vocês hoje, tudo bem? Sou o atual presidente da ABQ, da Associação Brasileira de Química, e eu quero bater esse papo com vocês hoje. Espero que vocês estejam aí preparados, e mais, todo tipo de dúvida, por favor, mandem, porque só assim é que vai fluir esse negócio aqui hoje. Vocês podem perceber que tem duas mensagens subliminares, talvez, aí, né, na live hoje. Baby Yoda já tá ali com o seu benzeno na mão. Eu tô aqui com a minha camisetinha também de Star Wars, porque com certeza hoje vocês vão fazer uma analogia. O que o processo oxidativo avançado tem de semelhança com Star Wars? Eu não vou nem imitar muito sabre de luz aqui, senão daqui a pouco o João, meu pequeno grande filho de 4 anos, bate na porta aqui, arrebenta esse negócio e acha que a gente está já em uma disputa, mas não é bem assim. Galera, antes de começar, eu queria explicar para vocês o que são os contaminantes emergentes. Existem muitas definições erradas quando se trata de contaminantes emergentes. Tem gente que fala que é simplesmente compostos que são tóxicos, outras pessoas só acreditam, só acham que esses contaminantes emergentes são aqueles compostos que são constituídos, né, por hormônios e antibióticos. Não é bem assim, é também assim. Então, o que são esses contaminantes emergentes? Contaminante emergente são compostos que não são comumente monitorados em estações de tratamento, em efluentes tratados, em corpos hídricos, e que têm um grande potencial de causar efeitos adversos ao meio ambiente ou aos seres humanos. Então tem que ficar isso bem definido na cabeça de vocês, porque, de novo, são compostos que não são monitorados, mas eles podem causar grandes danos à saúde humana, à fauna, à flora, ao meio ambiente de forma geral. Tiago, como assim? Me dá um exemplo. Eu vou dar vários exemplos para vocês hoje, mas nós temos ali os defensivos agrícolas, nós temos os microplásticos, temos analgésicos. Existem estudos que pequenas quantidades de analgésicos já conseguem mudar ali, gerar vários efeitos adversos quando esses analgésicos são descartados de forma errada no meio aquático, enfim. Agora, os mais famosinhos desses, além dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, enfim, são os hormônios e os antibióticos, e eu quero focar mais nesses dois. Agora, por que é importante tratarmos contaminantes emergentes, pessoal? É simples. Os contaminantes emergentes, eles podem ser bioacumulativos e eles podem gerar grande risco, tanto para a saúde humana quanto para o animal. Já falei isso. Tiago, mas cara, será que realmente é isso que acontece? Pessoal, eu trouxe um dado para vocês, só para vocês entenderem o quanto isso é sério. Olha lá, eu peguei um estudo que fizeram em uma região da Flórida, lá nos Estados Unidos. E eles perceberam que teve uma redução da comunidade de jacarés que tinha ali numa região que era muito populada, né? Se é que eu posso falar populada, por jacarés. E esses jacarés, eles tiveram uma redução, uma desregulação endócrina de tal forma que eles começaram a reduzir o seu órgão reprodutor e eles começaram a ficar assexuado, e os níveis de testosterona desses jacarés reduziu drasticamente. Tiago, beleza, o que aconteceu? O que causou isso? O que causou isso
foi a presença de pesticidas clorados. Então vocês percebam que esses compostos eles têm um elevado potencial de gerar ali algum tipo de desregulação endócrina nesses animais, enfim. Agora, qual que é o problema então, já que estamos falando de desregulação endócrina, qual que é o problema de se descartar um hormônio, por exemplo? Pessoal, hormônios eles são desreguladores endócrinos. Hormônios é o meu tema de doutorado. Hormônios, quando nós descartamos eles, mesmo que em concentrações de nanogramas por litro, nós podemos sim ter algumas reações porque eles são bioacumulativos. Isso por muito tempo vai ficando retido ali no meio e vai gerando algumas alterações que não são benéficas nem para nós, nem para o meio ambiente, nem para ninguém. E os antibióticos? Tem uma reportagem, infelizmente o Instagram não permite, né, a gente fazer esse bate-bola através de slide para mostrar para vocês alguns dados, mas procurem, por favor, lá uma reportagem, eu peguei aqui, é um artigo da revista Abril, na Super Interessante, que fala sobre as superbactérias. O que seriam essas superbactérias? Quando nós descartamos antibióticos de forma inadequada no meio ambiente, lá no corpo hídrico, lá no rio, enfim, esses antibióticos eles podem gerar micro-organismos super resistentes. Tiago, como assim? Beleza, daqui a pouco nós vamos usar ela novamente, mas eu fiz aqui para ilustrar para vocês uma famosa. Essa daqui todo mundo já tomou um dia, todo mundo é muita gente, mas quase todo mundo, que é uma molécula de amoxicilina. Todo mundo tem uma dorzinha de garganta, vai lá, toma uma amoxicilina. O que acontece é que, por esse uso indiscriminado, nós também descartamos de forma errada. E quando essa amoxicilina fica retida ali no meio, em um rio, enfim, ela as bactérias vão acostumando com ela, se é que a gente pode falar assim do jeito bem simples para vocês entenderem. Então elas vão acostumando de tal forma que daqui uns dias, quando você tiver uma dor de garganta, você vai tomar amoxicilina e não vai funcionar. Logo, para essas super bactérias, super vírus, super micro-organismos, nós teremos que tomar super antibióticos. E os efeitos adversos disso, a gente sabe que só vai aumentar. Então, nós temos que tratar, e aqui eu vou focar a live de hoje nessas duas esferas, antibióticos e hormônios, porque eu acho que é aquilo que está mais palpável para todos nós e é algo mais do nosso dia a dia. Qual que é o problema que nós temos antes de falar sobre os processos oxidativos? Qual que é o problema que nós temos em relação aos métodos convencionais de tratamento de efluentes? Galera, o problema que nós temos é que grande parte das estações tratam seus efluentes por métodos de coagulação e floculação. Antes de entrar, e hoje eu vou usar as bolinhas aqui, ó. Aproveitar minhas moléculas, vou usar bastante molécula aqui hoje. Não tinha pensado nisso, mas vai dar certo. Ó, imagina que ao redor essa partículazinha aqui, ó, essa bolinha, seja uma partícula coloidal. O que é uma partícula coloidal? Ela é uma partícula tão pequenininha que ela não tem massa, ela não tem peso para poder, densidade suficiente para decantar no fundo do tanque. Ela ainda tem repulsão entre umas e outras. Então uma partículazinha coloidal, ela não se aproxima porque ela tem ali uma repulsão eletrostática entre elas. Ah, Thiago, então é por isso que nós adicionamos lá sais de alumínio, sais de ferro, usamos policloreto de alumínio. É por isso? Galera. Nós usamos lá sulfato de alumínio, cloreto férrico, usamos sulfato ferroso, isso tudo para poder retirar essa repulsão que nós temos entre essas partículas, entre essas bolinhas, entre esses coloides. O coagulante, ele entra e retira essa repulsão, ele reduz essa repulsão entre as partículas de tal forma que elas se juntam e geram um coágulo.
Então imagina que gerou esse coágulozinho e gerou esse outro coágulozinho. Um dia eu vou tirar uma live para falar só sobre coagulação e floculação. Quem me conhece sabe que é o assunto que eu mais gosto de falar. Mas é importante eu fazer essa explanação geral para vocês entenderem por que nós não tratamos de forma correta antibióticos e hormônios, não é de forma correta, né, de forma efetiva, hormônios e antibióticos com coagulação e floculação. Então beleza, gerei aqui um coágulozinho, gerei outro coágulo. O que acontece, galera, é que essa junção de coágulos, perdão, essa junção de coágulos vai gerar flocos. E o que seriam esses flocos? Seriam partículas agora tão grandes e densas que elas conseguem rapidamente decantar. Para gerar esse floco, nós jogamos ali polieletrólitos, inserimos polímeros, aniônicos, catiônicos, enfim, neutros, enfim. Por que eu estou falando sobre isso, galera? Porque antibióticos e hormônios normalmente são moléculas extremamente complexas. São complexas ao ponto de não ter esse mesmo tipo de interação entre moléculas. Se eu não tenho o mesmo tipo de interação entre moléculas, então eu não vou conseguir também aplicar os processos de coagulação e floculação da mesma forma. Entendem? Então, a coagulação e floculação, a desestabilização desses colóides quando se trata de hormônios e antibióticos, não é a mesma quando eu tenho corantes, quando eu tenho outros tipos de compostos. Logo, eu não vou ter uma mesma efetividade nesse tipo de uso. Então, só para vocês entenderem, vamos fazer uma breve reflexão aqui. Vocês entendem que grande parte dos tratamentos que ocorrem em estações de tratamento, que seja estações de tratamento de municípios, né, de ETs municipais, o tratamento convencional que é utilizado, todos eles, cara, eu não vou falar todo, mas assim, grande parte dos tratamentos que ocorrem no Brasil, eles são feitos através de processos de coagulação e floculação. Pessoal, se nós não entendermos que quando esses resíduos vão lá para a estação municipal, se nós não entendermos que eles não são tratados, nós não vamos entender a importância da logística reversa. Tiago, qual que é a relação? Eu vim aqui hoje para escutar sobre processo oxidativo avançado, para falar sobre efluente industrial, a parte líquida, e você já está misturando tudo. Galera, é uma mistura mesmo. Observe. A logística reversa de medicamentos fala que aqueles medicamentos que foram gerados, eles têm que retornar para o gerador, né? Para o produtor. Então, exemplo, eu tomei ali um antibiótico, amoxicilina, e não usei por algum motivo, não usei a quantidade total, né, do frasco, e quero descartar isso porque venceu. Eu não posso simplesmente jogar na pia, nem jogar no lixo. Por quê? Se eu jogo na pia, vai entupir a pia, né, o comprimido. Se eu jogo ali no vaso, por exemplo, esse antibiótico, ele vai para o tratamento de efluente da cidade. Pessoal, a cidade não vai tratar. Nós temos que entender isso. O município não consegue tratar. Ah, Thiago, porque a minha cidade é ruim, eu vou sair falando mal dele? Não, porque o tratamento que eles utilizam normalmente é coagulação e floculação. E esses métodos já vimos agora há pouco. Quem está entrando aí na live, inclusive a Tainara, daqui a pouco eu vou falar mal dela aqui, ó, na aulinha de hoje. Não era uma aula, né, no bate-papo de hoje. Quem perdeu, assistir atrás que vocês vão entender o que a gente está falando, tá? Eles não vão tratar. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos conseguir ter esse benefício da saúde em termos de meio ambiente, em tudo. Thiago, não tô entendendo nada. Tá entendendo tudo, galera. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um monte de mulher aí, ó, na live. Essas mulheres utilizam hormônios anticoncepcionais, hormônios para regulação endócrina, enfim. Esses hormônios, eles são excretados. Esses hormônios que são excretados no vaso, eles vão para a rede coletora de esgoto, que vai para uma estação de tratamento. Quando chega nessa estação de tratamento,
não trata, vai ser descartado no rio, esse rio vai bioacumular aquilo ali, depois nós vamos coletar isso numa ETA, que é uma estação de tratamento de água, que também não vai tratar, vai fazer um pré-tratamento e vai deixar aqui na nossa casa. Ou seja, passa ano, vem ano e passa ano, nós estamos aumentando a concentração desses compostos no meio ambiente de forma geral. Daí o Adriano comentou aí, ó, o tratamento químico de águas e efluentes realizados pelos municípios e também pelos estados são métodos convencionais. E olha que é um cara que fiscaliza todo mundo, então ele tem gabarito para dar essa informação pra gente aí. E é isso mesmo, galera. Então a logística reversa tem tudo a ver com esse nosso aspecto, porque nós estamos descartando esses contaminantes emergentes que antes eram nossos amigos, agora quando descartados de forma inadequada, eles podem arrebentar nossa saúde, enfim. Beleza. Fizemos essa pequena grande introdução, agora sim vocês possuem embasamento teórico suficiente para entender que hormônios, antibióticos, microplásticos, pesticidas, isso tudo tem que ser tratado de forma correta, porque senão vai gerar um grande problema para a nossa saúde. Aí fica a pergunta, quais são as opções de tratamento de hormônios e antibióticos, que serão os nossos dois principais focos aqui hoje, que nós temos disponíveis? Quais são os principais tratamentos disponíveis para hormônios e antibióticos? Agora há pouco eu brinquei aí com a história da Tainara, tô ficando velho, né, cara? Tainara foi minha aluna de TCC. A Tainara fez um trabalho, e foi coincidência, porque essa ingrata nunca assiste as lives da científica aí, ó, mas foi coincidência porque, para antibióticos, nós temos um processo que se chama hidrólise alcalina. Tainara fez um trabalho muito bacana que foi avaliar a eficiência do processo de hidrólise alcalina na inativação dos anéis beta-lactâmicos e qual era o melhor pH para isso e quanto tempo demorava. Thiago, resumo, cara, porque eu fiquei boiado. Hoje, ó, de novo, pelo spoiler do Baby Yoda, nós vamos falar de muita química. E aqueles que não entendem química hoje vão entender. Pessoal, de novo, essa aqui é a nossa moléculazinha de antibiótico. Essa daqui é a nossa moléculazinha de amoxicilina, que é um tipo de beta-lactâmico. Pessoal, o que acontece? As bolinhas, vocês me perdoem, não é tudo carbono. Eram as bolinhas que os meninos tinham aqui, tá? Então, vocês dão desconto, tá? Mas o que acontece é que esse antibiótico, ele tem um anelzinho. Esse anelzinho quadrado aqui, ó, é o anel beta-lactâmico. Ele vai gerar ação antibiótica da molécula em si. O que essa hidrólise alcalina faz é, quando nós inserimos essas moléculas, né, colocamos ela em contato com pHs extremamente elevados, por exemplo, de 12 a 14, nós percebemos que ocorre uma hidrólise desse anel beta-lactâmico. O que acontece na prática, pessoal, é isso aqui, ó. Ele rompe... Opa, quase que eu desfaço aqui da minha molécula. Ele rompe esse anelzinho. Quando ele faz isso, quando uma hidroxila vem aqui, ataca e consegue abrir esse anel, ele consegue rearranjar a molécula de tal forma que essa molécula perde essa ação antibiótica. Com isso, galera, nós conseguimos... Deixa eu pegar aqui um pedaço da minha molécula. Com isso, nós conseguimos fazer com que essa molécula possa ser tratada por um processo biológico a partir de então. Tiago, qual que é o problema de antibióticos em estações de tratamento de efluentes? O problema é que muitas vezes nós temos uma parte biológica, não um tratamento biológico, e esse tratamento ele não suporta esses choques com efluentes carregados com muita quantidade de antibióticos. Então, nesse caso, o trabalho dela foi muito legal. Quem tiver esse interesse em estudar sobre isso, era uma dúvida minha quando eu era coordenador de indústria. Quanto tempo que demora? Pô, será que tem que ser 12 mesmo pH? Ela fez uma varredura de pHs e percebeu que realmente tem que ser 12, 12,5 é um pH excelente. Não precisa ser 14, porque eu vou começar a ter
prejuízo na minha estação, então pode ser ali entre 12,5 mais ou menos, e não demora muito. Na estação que eu trabalhava, eu deixava praticamente um dia dormindo ali na soda, né, cáustica, o efluente com pH lá em cima, para fazer essa abertura de anel. Não precisa, em torno de 30 minutos a 1 hora já consegue hidrolisar. Só que percebam que eu não tratei a molécula, eu não degradei, eu não removi, eu só abri esse anelzinho para que essa molécula agora de antibiótico ela esteja propensa a ser tratada biologicamente nas etapas subsequentes. Beleza? Galera, além dessa questão dos antibióticos, agora quando se trata dos dois, nós temos diversas opções convencionais. Se liga nelas. A primeira é o processo de membranas. Processo de membranas consegue tratar plenamente um resíduo, um efluente que tenha resíduos de antibióticos e hormônios? Consegue. Uai, Thiago, então estamos parando, vou encerrar a live, acabou. Não é assim, galera. As membranas, a operação delas não é fácil e o custo de um tratamento com membranas é muito elevado. Aí, quem está assistindo pela primeira vez, se inscreva lá no nosso canal do YouTube que vocês vão ter a live do Otávio. Inclusive eu vi um Ridel entrando aí, ó, é parente do Otávio. O Otávio é um cara fantástico, cara. Foi uma das melhores lives. Aconselho todo mundo que está aqui hoje a assistir a live sobre tratamento biológico, porque o cara é fantástico, tá? Lá nesse tratamento biológico ele explicou isso, que eu posso usar um MBR, um MBBR, enfim. Aí, ó, sabia que tinha um Ridel aí. Dá um abraço nele que o cara é fera. Galera, nesse caso das membranas, o tratamento biológico vai conseguir, foi o que ele falou muito legal. Ele falou assim, cara, pode até conseguir. O detalhe é que ele não consegue absorver um impacto tão forte de um efluente com alta carga. E as membranas têm um custo para poder fazer esse tratamento. Então, nós temos que analisar qual é a melhor opção. Nesse caso, a gente tem também, então, outros tipos. Podemos fazer com matrizes adsortivas? Podemos. O que seriam essas matrizes adsortivas? São os adsorventes. E aí eu tenho os adsorventes convencionais, tipo carvão ativado, outros tipos de carvões, mas eu também posso, as resinas, né? Mas eu também posso ter os adsorventes naturais. Tem muita gente que trabalha com isso. Thiago, resolvemos de novo. Vou pegar bagaço de cana, vou jogar lá na minha indústria de hormônios e resolvi o problema. A Isabela que tá aí, ó, trabalha na indústria de hormônio, tá feliz da vida. É verdade? Cara, claro que não. Porque ela vai descer um caminhão de bagaço de banana, de cana para fazer isso? Não. Então, além dessa questão logística, temos outro grande problema. O processo, e assim, galera, quem trabalha aí com a adsorção, pelo amor de Deus, eu tenho que me defender de tudo que eu falo aqui. O pessoal já falou que eu não gostava de POA, eu gosto de POA, eu gosto de adsorção, eu gosto de tudo, eu gosto de efluente. Se eu pudesse eu bebia efluente, não pode, mas eu gosto. Galera, os processos de adsorção, eles são excelentes, são baratos. O detalhe é que, se eu pego um adsorvente, que seja um carvão ativado, que seja um adsorvente natural, e absorvo essa molécula, eu ainda tenho um problema, que é a geração de resíduos sólidos. Então eu retirei o composto daquela fase líquida, que estava dissolvido ali no meio, mas eu transformei aquele problema líquido, um efluente, num resíduo sólido, que depois eu vou ter que descartar do mesmo jeito. Então percebam que tem essa questão que tem que ser avaliada. Além disso, então, nós também temos os processos oxidativos. E aqui, para acabar com a ansiedade de vocês, nós vamos falar realmente dos processos, porque é importante vocês entenderem o problema que nós temos com os contaminantes, é importante vocês entenderem que os outros métodos não são tão efetivos e agora sim vocês conseguem colocar na prática essa aplicação dos POAs. Mas existem quais tipos de processos que são classificados como oxidativos? Galera, existem vários. O primeiro deles é o processo de fotocatálise e fotodegradação. Tem gente que coloca aí na conta dos processos oxidativos. O que seriam esses processos de fotodegradação?
E qual é a diferença deles para o processo oxidativo avançado? No processo de fotodegradação, eu comentei com vocês que tem a necessidade de ter um catalisador, que normalmente é ou óxido de zinco ou de titânio, enfim. Existem outros semicondutores, por exemplo, no meu caso, doutorado, eu utilizava um processo que era com polianilina, que era um polímero semicondutor. Tá? Esse polímero é dopado com ácido dodecilbenzeno sulfônico, que é o ADBS, e fazia um material híbrido com óxido de zinco, enfim. Galera, nesse caso então, lembrando lá ó, do ensino médio, nós temos o processo de oxidação e de redução. No processo de redução, eu ganho um elétron. No processo de oxidação, eu perco um elétron. E o que isso tem a ver com a vida de vocês? Tudo. Por quê? Se eu estou perdendo um elétron, eu até brinquei, né, que era igual nos livros ali, ó, aquele monte de dominózinho assim, né, enfileirado. Se eu dou um peteleco no primeiro ali, o restante cai. É isso que acontece, uma reação em cadeia. Essa liberação de elétrons, só que acontece em grande escala, essa liberação de elétrons, ela vai gerando radicais. E esses radicais hidroxilas que são gerados são os responsáveis por gerar essa quebra de ligações. Então, também tem uma geração de hidroxilas radicalares, assim como acontece nos POAs. O detalhe é que eu preciso de catalisador, obrigatoriamente radiação e um alto nível de oxigenação no meio. Já outro processo, que é o que eu trabalho no doutorado, é o processo de oxidação, só que com água em condição supercrítica. Galera, o que é esse processo? E ainda tem o subcrítico, né? O que é esse processo supercrítico? Nós pegamos efluente industrial bruto, temos uma empresa parceira que nós vamos lá, pegamos um efluente de indústria farmacêutica e nós simplesmente elevamos a temperatura do efluente e elevamos a pressão. Vamos lembrar? Nós temos 3 estados físicos, né, da matéria, basicamente, né, o que a gente aprende lá no ensino médio. Estado sólido, líquido e gasoso. Sabemos que tem boseiais, que tem plasma, enfim. Mas quando você aumenta muito a temperatura e a pressão de um fluido, você consegue colocá-lo na condição supercrítica. O que seria essa água em condição supercrítica? Que é o que eu trabalho. É uma água que tem característica ao mesmo tempo de gás e de líquido. Como assim, Thiago? Existem livros que falam que é um líquido de baixa densidade ou que é um gás muito denso. Isso não interessa para vocês. O que é interessante é que essa água que nós bebemos no dia a dia, nós aprendemos que se eu colocar meu dedo dentro dela, não vai dissolver meu dedo, porque é um orgânico. Se eu pegar a minha amoxicilina e jogar lá dentro, não dissolve tão facilmente, porque é uma substância muito orgânica. Acontece que nas condições supercríticas, na tecnologia supercrítica, com água em condição supercrítica, né, tudo que nós aprendemos da água em condições naturais não se aplicam. Então, quando a água está em condição supercrítica, a solubilidade de orgânicos é lá em cima. Quando a água está em condição supercrítica, a solubilidade de sais é lá embaixo. É tudo o inverso. E o que isso muda na vida de vocês? Muda tudo, porque é um processo extremamente orgânico, é um processo extremamente eficaz, é um processo que consegue oxidar muita matéria orgânica e o mais importante, eu posso colocar catalisadores e otimizar o processo de tal forma que eu consigo gerar gases de interesse industrial. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um dos efluentes que nós tratamos de uma indústria de um ramo X alimentício, se é que a gente pode chamar assim, por questões de sigilo. Nessas condições, para cada 1 ml de efluente que eu trato, eu gero 1 litro de hidrogênio. Cara, é muita coisa. 1 litro de efluente que eu trato, eu gero 1 metro cúbico de gás hidrogênio. Então, assim, é algo lindo. Um dia eu posso trazer a galera aí do laboratório para nós falarmos sobre isso. Não é o foco hoje. Tem ainda a condição subcrítica, que é ligeiramente abaixo desse ponto crítico ali,
onde eu posso também obter materiais e tratar efluente, enfim, em condições mais brandas. Temos os processos oxidativos convencionais, que seriam aqueles com cloro, enfim, e temos o que vocês vieram aqui hoje para aprender, que são os processos oxidativos avançados. Nesses processos, o que são esses processos? São processos que utilizam radicais hidroxilas para poder degradar matérias. Já já eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Mas de forma geral, a grande diferença, e anotem aí aquela galera que está aí precisando dessas informações para TCC, para indústria, enfim. A grande diferença entre o processo oxidativo avançado e um processo de fotodegradação, por exemplo, é que no processo de fotodegradação eu não insiro um agente oxidante forte. Já no processo oxidativo avançado, eu tenho que inserir esse agente oxidante forte, que pode ser ozônio, peróxido de hidrogênio, enfim. Quais são os tipos de processos oxidativos avançados que nós temos? O primeiro deles é um processo de Fenton. Lembra quando eu falei agora há pouco da questão da oxidação, liberação de elétrons? Então, quando você coloca nas condições certas, sais de ferro, e nesse caso tem que ser um ferro 2+, na presença de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tá? Para quem tem dúvidas sobre isso. Quando eu coloco isso nas condições certas, de pH, de temperatura, de tudo, ocorre uma oxidação desse ferro 2+, libera um elétronzinho que vai gerar um radical hidroxila, que é um OH e um pontinho. Eu fiz aqui, ilustrei já para mostrar para vocês a operação de um radical hidroxila. Então nós pegamos esse radical hidroxila e usamos ele ao nosso favor, tá bom? Sendo que o ferro 2+, ele atua como catalisador do processo, tudo bem? Esses radicais hidroxilas, quando eles entram em contato com poluentes orgânicos, eles conseguem oxidar esse material, que no final, em uma situação ideal, em uma situação dos nossos sonhos, se podemos falar assim, vai mineralizar esses materiais. Tiago, o que é mineralizar poluentes orgânicos? É você gerar, no final, CO2 mais água. Tudo bem? Inclusive agora a gente quer mineralizar o latido do cachorro do vizinho, mas tá tudo certo. Vamos, toca o bet. Galera, outro tipo de processo, então esse primeiro processo oxidativo avançado é o processo de Fenton. O segundo processo, segunda opção, seria o fotofenton. O que é um processo de fotofenton? É você utilizar também sais de ferro com peróxido de hidrogênio, só que na presença de luz ultravioleta e visível. A radiação que entra no meio ali consegue acelerar essa geração de radicais hidroxilas. Então talvez você pode ganhar tempo e pode economizar com reagentes no seu processo. E galera, vocês que daqui uns dias vão estar lá operando a estação de tratamento de efluentes de vocês, vão ser gerentes industriais, é o que eu torço para todo mundo aí que está ralando para pegar informação, vocês têm que entender isso, que se eu consigo eliminar, se eu consigo reduzir 10 centavos por litro, 5 centavos por litro na minha estação, cara, isso no final do ano vai dar um valor exorbitante. Então a nossa função é sempre fazer tudo de modo correto, com as informações corretas, com a segurança correta e viabilizando tecnicamente e economicamente esse processo para os nossos gestores. Outro processo o Otávio entrou aí, ó. Foi só falar do Otávio que ele entrou aí, ó. O Otávio até perguntou aí já, ó. Para efluentes de agrotóxicos, os POAs também são eficazes? São. Principalmente aqueles organoclorados, né, Otávio? E a parte legal disso é que aí eu já ajudo o Otávio lá, ó. O Otávio vai fazer um processo um processo biológico, né? Quanto mais eu consigo reduzir o tamanho dessas moléculas, pro que o Otávio até brincou lá na live dele, falando para os bichinhos comerem, né? Esses bichinhos vão ser favorecidos por essa redução do tamanho das moléculas. Então nós tornamos ela, de um jeito mais técnico,
essas moléculas mais biodegradáveis, o que para o processo é excelente, tudo bem? Outro tipo de processo é um processo que utiliza ozônio e luz ultravioleta. Nesse caso, observem, no caso do ozônio, é interessante eu fazer esse processo em pH alcalino. Quanto maior o pH, maior vai ser a geração de radicais hidroxilas que vão ser favorecidas pela presença do ozônio, que vai gerar o ozônio radicalar com hidroxilas radicalares e eu consigo acelerar o processo. Temos também a opção de usar somente peróxido de hidrogênio e luz ultravioleta. Também vai gerar radicais hidroxilas. Temos a possibilidade de usar um processo combinado, de um POA combinado, que seria usar peróxido de hidrogênio com luz ultravioleta e com ozônio. Tiago, mas aí vai ficar caro. Depende. Tem alguns processos em que o material é tão recalcitrante, ele é tão difícil de ser tratado, que nós temos sim que colocar condições mais drásticas para que esse processo tenha efetividade. Temos também processos eletroquímicos, temos processos com ultrassom. Galera, processos com ultrassom é uma das coisas que está sendo mais estudado, porque os processos com ultrassom, nós conseguimos aumentar a velocidade de geração de radicais hidroxilas, nós conseguimos reduzir tempo de reação, então é muito importante estudarmos todas as possibilidades. O que vai ser melhor ou pior para você depende de estudos de viabilidade técnica e econômica. Agora, o que é mais importante é que esse mecanismo é um mecanismo radicalar, e é aqui que eu vou usar minha hidroxila radicalar. Imagina que isso aqui eu não tinha bolinha pequena para fazer o hidrogênio, viu? Então vocês também dão um desconto, né, galera? Sabadão de manhã a gente usa o que tem em casa. Mas olha, inclusive isso aqui minha mãe tava na live, agora ela tá vendo porque eu roubei as bolinhas dela. Isso aqui, galera, ó, imagina que é um radical hidroxila. Nas ligações químicas eu tenho um par de elétrons. Imaginem que isso aqui eu estou representando só um elétronzinho. De tal forma que ele fica tão necessitado, se é que podemos falar assim, de emparelhar com outro hidrogênio, com outro elétron, que ele vai atacar essa molécula. E é aqui que tem a analogia do Star Wars. Porque imagina que esse radical hidroxila é tipo ali o mestre Kenobi, né, com um sabre de luz, e ele vai simplesmente quebrando. Ó, mãe, desculpa, depois eu te compro um pacotinho novo de palito de dente. O que ele faz é isso aqui, galera. Ó. Ele quebra toda a molécula. Dá até dó, né? Mas ele faz isso. No final do processo, o que eu vou ter? Eu vou ter CO2 mais água. Se eu consigo, então, degradar isso tudo, perfeito. Esses radicais hidroxilas, eles são altamente reativos. Se eles são altamente reativos, eles vão conseguir degradar todas essas moléculas. Então, é interessante utilizar POA? Cara, é muito interessante. Mesmo que não seja uma etapa final, mas que seja uma etapa intermediária, para favorecer as etapas subsequentes. Nesse caso, então, eu tenho essa geração de radicais hidroxilas que são reativos, que vão conseguir fazer essa degradação e no final vai ter CO2 e água. Ao contrário lá do processo de adsorção, eu não tenho resíduo. Tiago, mas e quando se trata de um processo de Fenton, por exemplo? Porque no processo de Fenton, eu tenho ali vou gerar no final um lodo. Vai, mas é melhor você ter esse lodo gerado do que você ter essa matriz adsortiva ali, ó, esse adsorvente com esse poluente para depois ser incinerado numa quantidade muito maior. Enfim, galera, nesse processo de Fenton, aqueles que estão no processo de POA, de forma geral, se vocês que estão aí com o caderninho na mão, anotem. O pH é um dos parâmetros mais importantes desse processo. Por quê? O processo oxidativo avançado, de forma geral, e esse é um dos grandes erros, as pessoas acham que é somente uma faixa de pH. Daí eles aprendem que lá no processo de Fenton, eu tenho que um pH baixo, um pH ácido.
Então eles acham que todos os processos oxidativos serão assim. Tá errado. No processo com ozônio, por exemplo, o pH tem que ser mais alcalino. Tiago, e por que o pH não pode ser alcalino quando eu trato de Fenton? Galera, pensa comigo. O reagente de Fenton, ele é constituído por peróxido de hidrogênio e por sais de ferro. Se eu jogo, se eu aumento o pH desse meio, eu vou gerar hidróxido de ferro. Ou seja, o ferro que seria o nosso catalisador, ele agora está na forma de hidróxido, porque nós sabemos, ou se não sabíamos, vamos saber agora, que metais em pHs mais alcalinos, eles vão se transformar em hidróxidos. Entendam então que o pH ótimo para o processo oxidativo avançado, ele é por volta de 3 e 4. Aí fica outra dica para vocês. Depois vocês podem jogar na internet aí também, ó. Vocês jogaram lá na internet já para achar o trabalho da Tainara? Joga lá também o trabalho da Larissa. A Larissa Fernandes foi outra aluna que eu orientei lá na UEG, e na Universidade Estadual de Goiás, para quem não é de Goiás aí. E lá ela fez uma avaliação da aplicação do processo de Fenton na degradação de moléculas de amoxicilina. E cara, ela fez a avaliação do pH, a influência do pH, assim como a Tainara fez. E é interessante porque realmente não tem segredo, é aquilo ali, é uma matéria exata, né? Ó, a Isabela até contribuiu aí, ó. A geração de lodo pelo processo de Fenton é bem inferior, então vocês percebam que realmente é isso que eu estou falando. Quando você tem um adsorvente, gera muito mais resíduo sólido. Então no caso aqui do Fenton, o pH mais reduzido, entre 3 e 4, tem uma eficiência exorbitante. E nós fizemos o teste com pHs alcalinos, com pHs mais ácidos, pH 1, pH 2, com pH neutro 7, 6 e alguma coisa, e nós percebemos que é isso, entre 3 e 4 é o pico de eficiência. E o que é mais legal, Tiago, esse processo é rápido, gera 1 minuto para poder degradar a solução que ela fez de antibiótico. Então é um processo realmente que vocês podem considerar para aplicação na estação de vocês. Esse pH então vai ter influência direta, então eu até coloquei aqui como exemplo, ó. O pH ácido no processo de Fenton é favorável porque o alcalino vai gerar hidróxidos. Já quando eu utilizo peróxido de hidrogênio e luz ultravioleta, já é outra história. Eu tenho que ter um pH alcalino para gerar a ação do ânion HO2-, tá? Depois eu posso mandar um material para vocês, vou até falar sobre isso. Vocês vão ficar mais... Vai ficar mais claro para vocês esse tanto de molécula que está aparecendo na tela de vocês hoje, tá? Mas quando eu utilizo peróxido de hidrogênio com luz ultravioleta, tem que ser no pH alcalino. Se não for no pH alcalino, ele não vai acontecer de forma efetiva. Tiago, lá na minha estação de tratamento, eu estou fazendo o que você está me falando, eu estou colocando o pH certo, mas eu estou tendo um problema, porque não está tratando. Cara, o meu sal de ferro é de qualidade, peróxido de hidrogênio está em dia, não, sabe, é de uma empresa séria, certificada, e não está tendo um elevado valor, né? Uma elevada eficiência de tratamento. O que pode estar acontecendo? Galera, anotem aí outra dica de ouro. Nós podemos ter nesse meio sequestradores de radicais hidroxilas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas dentre os sequestradores mais comuns, eu coloquei aqui para vocês. Nós temos material úmico. O que é um material úmico? Material proveniente da terra, tá? Do solo, matéria orgânica do solo. Íons cloreto, eles são sequestradores de hidroxilas radicalares. Íons carbonatos, fala Cleison, bicarbonato, nitritos, nitratos, sulfetos, brometos, cianetos, grupos alquilas, álcoois terciários. Isso tudo pode estar reduzindo a sua eficiência de tratamento lá na sua estação. Então vocês têm que levar em consideração isso. E como que vocês sabem disso? Fazendo caracterização sempre do seu efluente. Galera, o Otávio falou isso na live dele, eu tô falando nessa, falei na semana passada, daqui uns dias vai ter outra live que eu vou falar a mesma coisa. Não tem como, é impossível, grava isso, é impossível
você conseguir projetar um tratamento de efluente eficaz se você não conhecer o seu efluente industrial. Tudo bem? Quais são as vantagens e as desvantagens? E já já vou ler aí as perguntas de vocês, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens que nós temos no uso de POAs? Galera, o primeiro é a possibilidade, um item positivo, né? Uma vantagem que nós temos. Primeiro, é a possibilidade de tratamento de compostos complexos. Olha, POA, o processo oxidativo avançado, ele não é democrático, cara. Ele não tem conversa. É uma situação tão drástica, tão oxidativa, é um ambiente tão nervoso, no bom goianês, que não tem o que não vai ser degradado pelo processo. Agora, o grande detalhe é que esse processo, e uma das maiores desvantagens é que nesse processo, aquela ideia inicial, e aqui eu quebrei minha molécula de amoxicilina toda, né? Mas aquela molécula inicial, pode ser que ela fique dessa forma e não quebre tudo, porque isso aqui é muito resistente. No final do processo, é o que eu brinquei numa live anterior, que processo oxidativo avançado é igual aquele amigo, que muitas vezes ele quer te ajudar, mas ele faz te atrapalhar. Então, quando não é feito do modo correto, ele pode gerar compostos intermediários, e esses compostos podem ter uma toxicidade muito mais elevada do que aquelas moléculas iniciais. Então, o processo oxidativo avançado, ele sempre tem que ser feito nas condições ideais, sempre nas condições estequiométricas, para que isso não ocorra. Outra vantagem é a rapidez, já falei do trabalho da Larissa, depois vocês podem procurar lá, e a versatilidade. Eu trato efluente de indústria têxtil com pesticida, com farmacêutica, e isso tudo sempre dá certo. Sempre dá certo, lembrando que quando feito do modo correto. Tudo bem? Quais são as desvantagens? Apesar de pouco, gera lodo, então você tem que se preparar, o formato do seu tanque tem que estar preparado para isso, as suas bombas, enfim. Aumenta a salinidade do efluente, assim como o Otávio também bem comentou na live passada, retrasada, né? E tem riscos operacionais que querendo ou não, nós temos que levar em consideração. Tudo bem? Galera, mas mesmo assim, eu devo usar esse tipo de tratamento? Deve. Sabe por quê? Eu acho que deve, mas eu sei que depende muito do tipo de tratamento, né? Do tipo de efluente. Mas eu acho que deve porque tem muitas vantagens em se utilizar. Agora, não existe fórmula mágica, pessoal. Eu tenho que sempre conhecer o tratamento, o meu efluente. Tem muita aluna aí que estudou na mesma instituição que eu estudei. Nós tivemos um professor X lá, que era muito famoso, um cara icônico, que ele falava assim, cara, vocês têm que parar de buscar os pacotões da vida. Não existe pacotão mágico para tudo. Você tem que entender o processo para poder sugerir alguma coisa. Pessoal, grave aí, ó, frase filosófica e linda de sábado para vocês usarem aí no sabadão de isolamento de vocês. Cada efluente industrial é um universo diferente. Eu tenho que conhecer o meu efluente. Eu posso trabalhar em uma indústria que fica aqui na minha cidade e eu posso ser removido para uma filial de uma cidade aqui vizinha, em Goiânia, na capital. O efluente vai ser diferente, a água é diferente, tudo é diferente. Então eu tenho que sempre fazer a caracterização. O grande erro das pessoas é não fazer a caracterização correta do efluente e querer já tratar tudo da mesma forma, ou fazer essa caracterização uma vez na vida. O bom operador é aquele que conhece o seu efluente, porque só assim ele vai conseguir fazer um tratamento de eficiência. Minha mãe tá aí na live, ela fica brincando muito que fazer risoto é uma arte. Ela, Thiago, não adianta. Para fazer risoto é uma arte, não é todo mundo que sabe fazer risoto. Então, não é que eu tô querendo acabar com a fome de vocês, mas tratar esgoto também é uma arte. Tratar efluente industrial é uma arte. Cara, se você não gosta, meu amigo, vaza para outra área. Porque é um negócio que você tem que estudar o que está acontecendo. Por que eu sou apaixonado em tratamento de efluentes industriais? Porque não tem rotina.
cada dia a sua estação está de um jeito, porque descartaram coisas de um jeito, enfim. Então, tratar efluente industrial também é uma arte. Beleza, defini meu tratamento, já sei qual é o melhor POA que eu quero usar, qual é o melhor tipo de POA. Agora fica a questão, quais são os parâmetros que nós temos que avaliar para saber se meu processo oxidativo avançado tem uma boa eficiência ou não. Aqui nós temos 3 tipos de análise. Eu sei que tudo é analítico, mas eu vou dar nomes assim em classes para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu acho que nós podemos fazer alguns testes analíticos, alguns testes ambientais e alguns testes de toxicidade. Anota aí. Quando eu trato de técnicas ambientais, eu estou falando de técnicas de parâmetros que são muito utilizados em estações no dia a dia e tem parâmetros legais para isso. Exemplo, DBO, DQO, TOC, apesar de não ter um parâmetro ainda legal para isso, né, um limite legal, quando se trata de efluente industrial. Mas é um dado interessante para você saber a redução de matéria orgânica do seu material. Teve uma live que quem não acompanhou também, vai lá no YouTube ver, que fala sobre técnicas ambientais, as análises que podem ser feitas no dia a dia de um laboratório, lá com o Cassiano da Quality. E o Cassiano me ensinou um negócio que eu achei fantástico, que é fazer a análise de matéria orgânica por método espectrofotométrico. Você também pode avaliar a turbidez e todos os outros parâmetros legais. Tudo bem? Existem também técnicas analíticas, por exemplo, mais sensíveis, né? Por exemplo, HPLC. Se eu quero tratar, e eu não sei de onde você está assistindo essa live, mas aqui na nossa região, no nosso distrito industrial, eles já estão eles pedem para que você consiga comprovar a redução dos componentes, né, dos principais componentes do seu efluente. Por exemplo, eu trabalho numa indústria de hormonal, lá tem etileno estradiol, eu tenho que garantir essa redução de etileno estradiol do meu efluente. Eu posso então fazer um HPLC, uma cromatografia líquida de alta eficiência, um CLI, né? Onde eu tenho ali um padrão e eu consigo comprovar que naquele tempo de corrida eu não tenho mais aquele contaminante, aquela molécula X. Então pode ser utilizado por vocês. Existem técnicas mais elaboradas, por exemplo, espectrometria de massas. Cara, massas é perfeito, eu estou começando a aprender a mexer com massas agora no doutorado. É muito legal, porque ele te dá exatamente a conformação, a possibilidade de moléculas. Então você sabe até qual é o tipo de molécula remanescente lá no seu material, você consegue saber se você tratou o seu efluente de forma correta e se ele gerou subprodutos. Existem também outros métodos espectrofotométricos que podem ser utilizados. Agora a cerejinha do bolo, pessoal. Fiz as técnicas ambientais. Já fiz as análises de DQO, DBO, turbidez, tudo que o CONAMA, CODEGO, tudo que as legislações mandam. Beleza. Fiz os testes analíticos lá no meu laboratório. Minha empresa tem um HPLC para área ambiental. Nossa, chega no seu chefe segunda-feira e dá um beijo na testa dele, porque isso é um sonho de todo mundo que trabalha na área ambiental. Porque você tem informações gigantescas, né? Já fiz os dois. Agora tem a cerejinha do bolo, que é: quero reutilizar esse efluente de alguma forma. Então eu te indico a fazer um teste de toxicidade. Tiago, mas qual é o tipo de teste? Existem vários. Eu anotei aqui alguns para vocês utilizarem aí depois. Podemos ter análises de biotoxicidade, fitotoxicidade, mutagenicidade, genotoxicidade. Aí eu posso utilizar artemia salina, posso utilizar zebrafish, apesar que tem gente que fica com dó, né, de usar os peixinhos lá. Podemos usar o alum cepa, que é aquele teste com cebola. Podemos utilizar cucumbers sativos, que é a sementinha do pepino, para fazer análise radicular. Então depende daquilo que você quer utilizar, de onde você quer reutilizar esse efluente. Exemplo, tratei o meu efluente, quero utilizar agora esse efluente no reuso para jardinagem. Então você tem que fazer um estudo de fitotoxicidade, é o mais adequado para isso. Nesse caso então,
Você faz um teste para saber se esse efluente tratado ele tem toxicidade frente a algumas espécies de sementes, enfim. Isso tudo é feito por um guia que chama Guidelines. Cara, é um estudo, é o guia de toxicidade da USEPA, tá? Que é o United States. Eu vou ver aqui para vocês, ó. Quem sabe faz ao vivo, hein? United States Environmental Protection Agency. Nossa, cara, gastei todo o meu inglês da minha vida em uma live ao vivo. Foi uma quebra de traumas. Galera, vocês podem utilizar esse guia, onde ele vai falar para vocês quais são os parâmetros corretos, como que nós devemos fazer esse estudo, para que ele tenha validade estatística. Então, isso tudo é importantíssimo para que os resultados que vocês tiverem tenham validade, né? Mas beleza, fizeram algumas perguntas aqui, vou fazer, depois eu vou ver as que vocês fizeram aí, tá bom? Primeiro, perguntaram se POA só serve para poluentes emergentes. Isso é verdade? Não, servem para outros tipos de tratamentos também. Posso utilizar POA para fazer Ecological Effects Test? Aí, rapaz, os universitários nunca me deixam na mão. Tá aí, ó, quem precisa pode pegar a dica da Paula aí. A Paula é a rainha das toxicidades e da biorremediação aí, ó. Galera, eu posso utilizar para tratamento de corante? Posso. Vale a pena? Depende, talvez com um simples processo de coagulação e floculação você já consiga tratar. Então, apesar de ter muita efetividade, talvez não é economicamente viável. Tudo bem? E lembre-se, galera, não inventa a roda. Tratamento de efluente tem que ser barato. Porque se ele não for, ele tem que ser eficiente, claro, né? Mas ele tem que ser barato. Os caras inventam um tratamento de todo tipo aí que remove 100%. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa estação a primeira estação de tratamento que eu trabalhei, de uma indústria automotiva. E lá tinha um cara que ele vendeu pra gente um produto que era fantástico. Você jogava lá, o efluente ficava extremamente tratado. Só que o efluente, eu teria que usar um saco de 50 quilos do efluente por dia. 1 quilo do saco lá desse material, 1 quilo desse produto, custava em torno de 100 reais. Era um negócio assim absurdo. No final do mês ficava milionário esse tratamento. Ninguém vai usar. Então nós temos que ter esse bom senso. Perguntou o seguinte também. Outra pessoa perguntou: qual a melhor etapa para se inserir os processos oxidativos avançados? Galera, depende do seu objetivo. Talvez a sua estação já está tratando, já tem o tratamento biológico, já tem tudo e está ainda... Eu quero ter uma água de reuso e lá no final eu posso fazer uma etapa de POA terciária. É o mais usual? Não é, mas pode ser usado. Tiago, não quero fazer isso, cara. Eu tenho um efluente muito recalcitrante, eu tenho um efluente que ele não consegue ser tratado por processos biológicos muito facilmente, então nós podemos ajudar a próxima etapa. Eu posso até fazer uma etapa de coagulação e floculação para retirar aqueles materiais que são facilmente retirados por processos de flocodecantação. E depois eu posso colocar um POA, onde eu vou quebrar as moléculas, deixá-las mais suscetíveis a processos biológicos, de tal forma que o processo biológico consiga eliminar o restante dessa matéria orgânica. Então, normalmente é utilizado nessas duas etapas, ou na etapa primária ou na etapa terciária, tá bom? Como que eu faço para tratar os resíduos remanescentes? Tratei por POA, tratei por processos biológicos, mas ainda temos algumas moléculas de difícil remoção. O que eu posso fazer? Aí entram as etapas terciárias, como, por exemplo, etapas de membrana, né, de filtração, como o Otávio aí bem disse, tá bom? Deixa eu olhar aqui algumas perguntas, antes que eu falo demais. Ó, eu vi que teve uma pergunta aqui, só um minutinho. Teve primeiro uma pergunta do Mário. Quando o contaminante é muito recalcitrante, pode acontecer dos processos oxidativos avançados
não conseguirem degradar eles até se tornarem apenas CO2 e água, o que fazer nesse caso? Excelente pergunta, Mário. Pode acontecer sim. Um dos principais problemas é que nós não estudamos química, os operadores não estudam tanta química quando vão aplicar esses processos, e eles esquecem do básico. O cara sabe operar a estação toda automatizada, linda, cheirosinha, limpinha a estação, mas ele esquece do básico. Um dos conceitos básicos, Otávio, Mário, que nós temos que levar em consideração são os conceitos de estequiometria. Cara, o processo ele tem que ser estequiométrico. Se eu não coloco nas proporções corretas de catalisador, do peróxido de hidrogênio, se eu não avalio, aí tem outro erro. O cara pega, a gente estuda com os amigos, né? E um cara vai para a indústria X, outro para Y, os dois estão fazendo POA. Só que esse cara tem um efluente que o DQO dele é de 1000. Esse aqui tem um efluente onde o DQO é de 10.000. Os caras querem usar as mesmas proporções. Não vai dar certo. Por quê? A carga poluente desse de 10.000 é muito superior a esse outro de 1.000. Logo, nós temos que levar isso também em consideração para saber as proporções adequadas para se utilizar. Lembre-se, não tem receita mágica. As quantidades só serão definidas a partir do momento em que vocês definirem quais são as características dos efluentes industriais de vocês. O Otávio, contem comigo para testar todos os processos em bancada. Teste de tratabilidade caem como uma luva para testar isso tudo. Galera, concordo plenamente com o Otávio. A empresa que ele trabalha é uma excelente empresa. Se vocês estiverem aí precisando de consultoria na área, é um cara que pode ajudar vocês aí ricamente com o pessoal do grupo EP. Jabazinho, hein, Otávio? Depois eu quero ganhar dinheiro lá com vocês. Isa, uma vez o efluente ficou verde durante o tratamento. Me explica aí o que pode ter acontecido. Uma das coisas que pode ter acontecido, Isabela, é a questão da oxidação, do nível de oxidação do ferro que está ali presente, né? Nós temos metais que eles podem ser oxidados e dependendo da oxidação, ele pode mudar de cor. Vou dar um exemplo para você. Cromo. Cromo, dependendo do estado de oxidação do cromo, ele vai ter cores diferentes. Então, nós temos que levar isso também em consideração no nosso tratamento. Uma forma de descobrir isso, talvez, se repetir, seria verificar se isso tem alguma coisa a ver com a produção. Talvez, dependendo de algum material que está sendo produzido lá, igual aquele esquema lá que fica preto, o efluente lá, pode acontecer alguma relação a isso, níveis de oxidação, porque no seu processo tem um ambiente muito oxidativo. Tudo bem? Pô, falei muito hoje, hein, galera? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Peço desculpas aí pelo pequeno entrave que nós tivemos aí no início da live. Ultrapassei 15 minutinhos, mas eu queria fazer alguns convites e hoje são muito especiais para vocês. Peço que vocês esperem 2 minutinhos. Primeiro convite é que nossa maratona ambiental está quase acabando. Então vocês que ainda querem participar, dá uma corrida lá no canal do YouTube. Se inscrevam, galera. Pessoal, antigamente eu não sabia por que era tão importante seguir um canal no YouTube. Mas depois que vocês seguem, eu vou pedir, me dá esse presente hoje. Vai lá e segue aquele canal do YouTube. Sabe por quê? Porque quando vocês seguem, eu consigo, por exemplo, fazer live ao vivo no YouTube, eu consigo colocar nomezinho no canal, eu consigo dar mais qualidade para vocês. Então, um pedido, vai lá e segue, Científica Educacional. Então corre lá e olhem as lives e os minutos científicos que estão sendo jogados aí para vocês, jogados não é uma palavra ruim, né? Que estão sendo fornecidos gratuitamente para vocês. Outro convite para vocês é que em breve vou dar um spoiler, e esse spoiler eu não vou falar cereja do bolo de novo, porque o pessoal fala que eu sempre fico usando esses termos, né? Mas é cerejinha do bolo do dia. Nós vamos fazer um curso sobre tratamento de efluentes industriais. Nós estamos nas últimas etapazinhas ali de ajustes, de gravações. Tem que ser um negócio, vocês sabem, quem me conhece sabe
que eu sou muito perfeccionista, então nós já estamos gravando com um padrão hollywoodiano. Tom Cruise, a gente tentou negociar com o cara, mas a agenda dele estava meio pesada, vai ter que ser com o Thiago mesmo, viu? Mas nós temos esse curso que vai ser provavelmente lançado aí para vocês no final de julho, início de agosto. Outro convite é que já estão abertas as vagas aí, né, as inscrições para os cursos da Científica. Esse curso que eu falei de tratamento vai ser um curso totalmente gravado para vocês assistirem lá na estação. É para pegar o beckerzinho de vocês para fazer na hora da coagulação e floculação ali, tá mexendo no becker aqui com o celularzinho do lado e fazendo passo a passo tipo Ana Maria Braga, né? Thiago Braga. Esse vai ser gravado, mas nós também teremos alguns cursos digitais e ao vivo. Já estamos com as inscrições abertas e eu quero dar um presente para vocês que estão assistindo. E vale também para quem vocês quiserem convidar. Nós já temos um curso que está com data marcada. Eu só estou ajustando os últimos detalhes, mas provavelmente vai ser no final de semana do dia 17. Opa, peraí. Muita informação, peraí. Tô aqui olhando com a minha produção sou eu mesmo. Então, no dia 18 e 19 de julho, sábado e domingo, de 8 às 18 horas, porque eu sei que tem gente que trabalha, né, e é difícil conseguir sábados na indústria. Então, você que tem interesse essa semana, quem se inscrever até sexta-feira, Thiago, mas eu só vi essa live no sábado. Infelizmente, galera. E realmente não tem conversa, pode ser quem for. Sexta-feira não tem mais essa promoção. Esse curso é um curso que normalmente custa em torno de 350 a 400 reais. Muita gente pediu. Até sexta-feira, agora, esse curso vai estar em 250 reais. Para quem fizer sobre descarte de resíduos de laboratórios industriais, que é uma aplicação da live passada. Thiago, não sei nem do que se trata. Então vai lá na live passada, assiste a live. Cara, se você achar que vale a pena, que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho, que vai te dar uma certificação suficiente para o seu futuro chefe olhar no seu currículo e verificar que você tem um conhecimento. Quem é da área farmacêutica, quer trabalhar em laboratório de controle de qualidade, a galera que quer trabalhar na parte ambiental, abrange todo mundo. Nesse curso eu ensino vocês como que vocês fazem para condicionar de forma correta os resíduos, para calcular a quantidade de bombonas, incompatibilidade entre eles, o que pode ser descartado, o que não pode, a entender a química básica desse processo. Eu ensino tudo nesse curso, que vai ser 250 reais. Ele tem 16 horas, a carga horária dele é de 16 horas, e eu ainda tenho 10 vagas para ele, tá? Por que só 10 vagas, Thiago? Se é digital, por que você não faz para 50 pessoas? Eu não faço porque eu tenho que dar qualidade para vocês. E é um tratamento mais personalizado. Tudo bem? Momento merchan, mas é verdade. Esse curso, no final dele, você sai fazendo um pop e aprende como que você consegue fazer essa separação. Tudo bem? Pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Sigam as nossas outras redes sociais. Nós temos ali também LinkedIn, temos Facebook, temos Instagram e o YouTube, e todos os dias, sem exceção, tem um conteúdo de qualidade para vocês e gratuito. Eu vou abrir hoje uma caixinha de perguntas e aquelas perguntas que vocês tiverem sobre essa live, vocês podem colocar lá que eu pessoalmente vou responder todas. E também, se vocês querem sugerir algum tema que vocês acham interessante, pode sugerir que nós vamos arranjar pessoas aí capacitadas e gabaritadas para dar essa palavrinha com vocês. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Para mim é uma honra. Sábado de manhã para mim é o melhor dia da semana, porque eu tenho a chance de falar com vocês e ajudar vocês de alguma forma. Sigam aí as nossas redes. Espero ter ajudado e até a próxima live da Científica Educacional. Forte abraço e até mais.